Olá, amigos! A super dica de hoje é relacionada à história do Brasil. Nós vamos falar da linha do tempo, parte da linha do tempo. Vamos começar, mais uma vez eu falo, tentando adquirir o conhecimento macro, para depois a gente ir incutindo mais ideias, mais conhecimentos ao longo daquilo ali. Essa linha do tempo aqui eu diria para vocês que não é importante na hora da prova. Ela é importantíssima. Se você não conseguir guardar essas datas, esse faseamento, você vai ter uma dificuldade na hora da resolução de questões. Você vai ver que lá na nossa 25ª aula de História, a gente vai chegar aqui nesse período colonial e vai fazer uma linha do tempo do período colonial. Mas agora, nesse momento, o que eu quero que você aprenda? Eu quero que você aprenda exatamente o que tem aqui nesse quadro. Você vai olhar a aula, vai pegar, depois que terminar a aula, vai dar lá um pause no vídeo, vai botar as datas e aí você vai escutando. Pô, aqui ele falou disso aqui, e vai fazendo a sua linha do tempo. Mas lembra, isso é importantíssimo para o seu conhecimento na parte da história. Vamos lá. O Brasil foi descoberto lá em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral, como visto numa aula anterior. Pois bem, a gente tem de 1500 até 1530 um chamado período pré-colonial. O que é o período pré-colonial? O período pré-colonial é aquele período em que o Brasil ficou abandonado, ficou deixado às traças, digamos assim. Sendo que quando Portugal partiu ou continuou na sua missão em direção às Índias, ele deixou aqui somente degredados. Além disto, a gente vai ver que o rei português, Dom Manuel, da dinastia de Aves, ele vai sentir necessidade de o quê? De explorar essa nova colônia. É aonde a gente vai ter expedições exploradoras. Porém, da mesma maneira que os reis portugueses, principalmente Dom Manuel e Dom João III, viram da possibilidade da exploração do Brasil, os demais piratas ou chamados corsários viram do mesmo jeito. Tanto que aí a gente vai ter gente roubando pau-brasil, gente fazendo troca de quinquilharias com os índios. Então essas invasões elas vão fazer com que a propriedade da terra por parte dos portugueses ela seja bastante ameaçada. Mas vamos lá. Nesses primeiros 30 anos, o que aconteceu dentro do Brasil? A gente tem em 1501, a primeira expedição exploradora, a expedição de Gaspar de Lemos. Não é o objetivo agora a gente falar o que o Gaspar de Lemos veio fazer, mas lembre-se que em 1501 a gente teve a primeira expedição exploradora, Gaspar de Lemos. Aí, você que já estudou, já olhou a aula de descobrimento do Brasil, vai dizer assim, opa professor, esse Gaspar de Lemos ele conhecia bem o caminho, porque ele retornou a Portugal levando a carta de Pero Vaz de Caminha, junto com Caminha, a famosa certidão de batismo do Brasil. Então ele, 1500, ele chegou aqui, ele estava com a esquadra Cabral, ele voltou com Caminha levando a carta e depois ele voltou novamente na primeira expedição exploradora. Foi pelo mais fácil, você sabe o caminho? Vai você. Em 1503 a gente tem a expedição de Gonçalo Coelho também, uma expedição totalmente exploradora. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque não foram nenhuma e nem duas vezes, sim inúmeras vezes que essa questão ela cai principalmente na prova da ESA. Uma questão fácil, uma questão direta, onde ele pergunta quem comandava a primeira expedição exploradora? Quem comandava a segunda expedição exploradora? Gonçalo Gaspar de Lemos a primeira, Gonçalo Coelho a segunda. Tá? Fazendo um link que eu tenho que tomar cuidado com os coelhos. Lembra que a gente no descobrimento falou que no Coronel Coelho foi o primeiro a pisar em território brasileiro. Agora nós estamos falando do segundo coelho, o Gonçalo Coelho, que vai ser assunto mais adiante para nós. E entre 1516 e 1526 a gente teve as chamadas expedições guarda-costas chefiadas por Cristóvão Jacques. Por quê? Porque o rei Dom João III ele viu que o Brasil estava cada vez mais à mercê dos corsários. E isso estava pondo em risco, digamos, a propriedade de Portugal sobre essa colônia que aqui se encontrava. E a partir daí vai se tomar medidas diferentes em relação ao território brasileiro. Então, meu caro aluno, o que eu tenho no período pré-colonial? 2 expedições exploradoras e 2 expedições guarda-costas.
Gaspar de Lemos, Gonçalo Coelho e Cristóvão Jacques. E o que marca essa passagem de período pré-colonial para período colonial? A expedição de Martim Afonso de Souza. E esse Martim Afonso de Souza, ele vai fundar o primeiro núcleo de povoamento do Brasil. Já vai anotando aí, São Vicente, ali no território de São Paulo. Essa pergunta aqui já caiu em diversas vezes, em diversos tipos de concurso. O primeiro núcleo de povoamento do Brasil chamou-se Núcleo de São Vicente, fundado por Martim Afonso de Souza lá no ano de 1532. Aqui marca-se o início do período colonial. Aqui de 1530 a 1822, o Brasil vai simplesmente suprir as necessidades da metrópole. Seja ela em mão de obra, a escravidão vermelha, que é a escravidão indígena, seja ela em produtos, principalmente o pau-brasil. E aí você já deve estar pensando, eu já vou adiantando para vocês, o pau-brasil é utilizado principalmente para quê? Para a indústria de curtume, tá? Que era para atingir, digamos assim, as roupas lá, era a utilização principal do pau-brasil. Além de se tratar de uma madeira de lei, tá? Então a gente tem o período colonial de 1530 a 1822. Aquilo que eu falei para vocês, mais adiante a gente vai pegar isso aqui, ó. Nós vamos pegar isso aqui e vamos fazer uma linha do tempo só disso aqui. Porque aí a gente vai ver que aqui vai ter, só para ter uma noção, a gente vai ter a criação das capitanias hereditárias em 1534. Depois, logo adiante, a gente vai ter a criação dos governos gerais. A gente vai ter em 1640 a União Ibérica. Tudo dentro desse período colonial aqui, mais exatamente 1640. Então, veja bem, você vai fazer primeiro a noção de lembrar que de 1530 a 1822 é o período colonial. Muito bem, ganhei essa fase. Vamos partir para a próxima. Na próxima a gente vai incutindo mais coisas. É capitania hereditária, é governos gerais, é União Ibérica. Tudo dentro disso daqui é invasões holandesas, certo? Tudo dentro do período colonial. Até a gente chegar a 1822, mais exatamente 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I, à beira do Riacho Ipiranga, proclama a independência do Brasil. Aí a gente tem início do quê? A gente tem o início do período monárquico no Brasil, período monárquico, da monarquia. Qual que é a dinastia que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter a dinastia de Bragança, que é a dinastia dos Dom Pedro, certo? Dom João. Se aqui na época do descobrimento a gente tinha o ápice da dinastia de Aves, aqui a partir do período monárquico a gente vai ver a dinastia de Bragança sobressaindo. Professor, entre essas duas dinastias a gente teve alguma importante dinastia? Teve. Na época da União Ibérica, a gente vai ver que o Brasil esteve sob o comando da dinastia de Habsburgo de Felipe II. Felipe II da Espanha, tá? Então, começado o nosso período monárquico, em 7 de setembro de 1822, ele vai durar até 1889. Mais exatamente 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca vai proclamar a República, pondo fim ao período monárquico, iniciando-se o período presidencial, iniciando-se a República, que mais adiante a gente vai fazer uma linha do tempo somente da República, que a gente vai ver que ela é muito recortada. Só que esse período monárquico ele vai se dividir em 3 partes. Veja bem, a gente vai ter o primeiro reinado, o segundo reinado e o período regencial. A sorte aqui é que o quê? Primeiro reinado, Dom Pedro I. Segundo reinado, Dom Pedro II. Essa aí é fácil. Só que no meio a gente vai ter um período regencial que vai durar 9 anos. E a gente vai ver que foi uma regência trina provisória, foi uma regência trina permanente, depois nós tivemos 2 regências una. Talvez não. Aqui nesses 9 anos de período regencial está o período mais conturbado da monarquia brasileira. Diversos conflitos internos, diversas guerras internas, e aí a gente pode citar Revolução Farroupilha, insurreição pernambucana tendo início ali já, sendo os primórdios da insurreição pernambucana. Vamos ter a balaiada, vamos ter a cabanagem, tudo envolvendo isso aqui. Vamos ter a questão da cisplatina. Então, sem dúvida, o período regencial é o período mais nervoso do período monárquico, tá? E em 1840 a gente começa o segundo reinado. Nesse segundo, aqui é algo fácil de se relacionar, é que o quê? Se em 1822 Dom Pedro I proclamou a República, proclamou a independência,
ele vai ser o primeiro imperador. Tranquilo, tu tem o direito. Se o Deodoro vai proclamar a república, ele é o primeiro presidente. Tranquilinho. Só que quando lá em 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I abdica em nome de seu filho, que era de menor, ele não pôde assumir. Por isso que a gente tem um período regencial. E aí a gente vai surgir uma figura importantíssima na história, que vocês vão ouvir falar muito, que é José Bonifácio de Andrada. Ou José Bonifácio. Ele vai acabar sendo o tutor da família imperial, vai responder pelos atos do Dom Pedro II, enquanto Dom Pedro II não atinge a maioridade. Certo? Só que a situação estava tão conturbada, tão delicada, que em 1840 não deu mais para aguentar. Mesmo com 14 anos, Dom Pedro II torna-se o imperador do Brasil e começa a partir daí o segundo reinado. Tá? Esses 49 anos que a gente tem aqui, o Brasil praticamente ficou estagnado economicamente. Por quê? Porque aqui a gente vai viver sérios conflitos no Prata. Se no período regencial a gente teve diversas revoltas internas, entre elas a Guerra dos Farrapos, aqui a gente tem muita revolta na região da América do Sul. E aí a gente cita a maior, que o Brasil acabou participando com a grande massa, que é a Guerra do Paraguai, certo? Que foi um dos motivos que acabou colaborando até mesmo para a derrocada de Dom Pedro II e da monarquia. Ali a gente teve a Guerra do Paraguai, a gente teve a guerra contra Oribe Rosa, a gente teve a guerra contra Aguirre. Uma guerra principalmente em torno do Partido Blanco lá do Uruguai. Então, esses 49 anos aqui são marcados por Guerra no Prata. Tá? Então, e acaba essa nossa fase com a proclamação da República em 15 de novembro de 1869 pelo Marechal Deodoro da Fonseca, certo? E que vai acabar se tornando o primeiro presidente da República. Então, essa é a nossa linha do tempo, lá do descobrimento de 1500 até a proclamação da República. Professor, eu tenho que lembrar essas datas? Eu vou te dizer uma coisa. A banca dificilmente ela vai te cobrar data. Qual foi o ano da primeira expedição exploradora? Dificilmente vai acontecer isso daí. A gente não tem de praxe esse tipo de cobrança. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando a gente olha uma questão, e aí vocês podem começar já a montar um banco de questões para vocês estudar, vocês vão ver que quando ele vai cobrar alguma revolta, quando vai cobrar alguma batalha, ele começa em 1501. Aí o cara para e pensa assim, por que eu tive em 1501? Eu tive algo importante, eu tive expedição exploradora. Por exemplo, ele vai falar de uma forma de governo que foi adotada no Brasil. Em 1564 foi adotada uma forma de governo no Brasil que buscava a descentralização do poder. Aí o aluno leu tudo e não consegue pegar ali o fio da meada. Só que aí, meus senhores, 1534 ele viu na aula da Superdica que foi criada a Capitania Hereditária. Capitania Hereditária, descentralizada em 1564. Já vai lá na resposta e já marca a resposta. Então a data ela é importante por isso, ela te ajuda nisso. Muitas vezes você elimina uma, duas, até três alternativas se você souber a data daquilo que ele está falando na questão. E muitas vezes o comando da questão ele começa com a data. A partir do momento que ele começa com a data, e eu sei as datas principais de cor, porque não vai querer que você saiba todas as datas também. Aquelas datas principais, eu já tenho meio caminho andado. Então por isso se torna importante, se torna necessário para aquele aluno que quer a sua aprovação, lembrar da data. Agora eu pergunto para você, vai olhar essa aula uma vez e vai cair em cima da linha do tempo para decorar ela, para decorar todas as datas? Não, não é assim que a gente vai estudar a linha do tempo. Essa linha do tempo você vai fazer no seu caderno, do seu jeito, você vai utilizar as datas que eu coloquei aqui, vai ir preenchendo com as observações que eu já fiz aqui, se você tiver condições, ou vai deixando espaços em branco para ao longo das aulas você ir acrescentando algo mais. Aí eu formei a minha linha do tempo ali com 4 folhas A4 e eu vou achar um lugar para expor ela. Aí eu vou expor ela ali num lugar próximo à minha porta, próximo à minha janela, ali onde eu vou estar conseguindo ler. Aí você vai pensar assim, mas o professor manda eu colar um monte de coisa na parede. Pense a seguinte situação. Quanto mais vocês pouparem de ter que entender, de decorar alguma coisa,
melhor para vocês. A partir do momento que você tem a memória visual de alguma coisa, jamais você vai errar uma questão relativa àquele assunto. Então por isso se torna muito importante, toda hora que eu entrar no meu quarto eu ver a linha do tempo. Se, pense bem, deu hoje até o dia da prova, digamos que falte, 100 dias para a prova de vocês. Se você colar na parede do quarto, você vai entrar 100 vezes no seu quarto, no mínimo, porque você vai dormir no seu quarto. Você vai olhar 100 vezes para aquela mesma informação. Então a memória visual lá não vai lhe trair. Então por isso que eu acho interessante e é uma dica boa que vocês façam do seu jeito, colocando as observações que foi feita por mim, deixando um espaço em branco para preenchê-la futuramente, para que aí você consiga atingir o seu objetivo. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para estar recebendo as novidades, que a gente vai estar sempre lançando algo novo para facilitar o seu processo de aprendizagem.